Assista agora Frente a Frente. Olá para você, seja muito bem-vindo. Este é o programa Frente a Frente. Nessa edição estamos recebendo o deputado estadual Diego Sorgato. Ele que é de Lusiânia, representa a região de Lusiânia aqui na casa e embora seja muito jovem, tem apenas 29 anos, mas já está no segundo mandato aqui na casa. Não é calouro mais, né, deputado? Com certeza. Né? Já está um deputado assim meio que experiente, né? A gente vai aprendendo devagarzinho, né, líder? Deputado, vamos começar com essa entrevista aqui no Frente a Frente, falando de um projeto importante de sua autoria, que é o uso de medicamentos à base de cannabis. Isso é um projeto que está em discussão no Brasil todo, aliás, no mundo inteiro, né? Recentemente aí também a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou o uso, né? Não o plantio. Mas gostaria de começar perguntando como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu essa iniciativa, essa preocupação com essa causa, deputado? Bom, Murilo, inicialmente eu quero primeiro saudar a todos que nos acompanham aqui através da TV Assembleia, cumprimentar você, toda a nossa equipe aqui. E para mim é um motivo de muita alegria, né, os avanços que nós tivemos recentemente com relação a este tema. É uma luta antiga, né, como você mesmo falou, estou no segundo mandato de deputado estadual e no primeiro eu já encampei esta bandeira. No ano de 2017, apresentei uma matéria aqui na Assembleia que tratava justamente sobre a distribuição gratuita por parte, né, do governo do estado do medicamento à base, né, das substâncias que vêm da planta da maconha. Né, e nós tivemos a oportunidade de tramitar essa matéria na Assembleia, realizei audiência pública, né, aprovamos em comissões e também no plenário, foi enviado o autógrafo de lei ao governador, que foi vetado. Infelizmente nós não tivemos a oportunidade de derrubar esse veto, entramos nesse novo mandato e aí, né, a gente percebe aí claramente os benefícios que o medicamento, as pessoas que são tratadas com ele têm, né, a partir do início do uso. Então eu chamei a responsabilidade novamente e preparei uma outra matéria, né, semelhante a essa, porém com algumas alterações, inclusive na minha primeira matéria eu tinha colocado apenas a questão do CBD, que é uma das substâncias, né, da planta. E nessa eu já coloquei o THC, que é ótimo para tratar neuropatias, enfim, e outras substâncias também da planta. E nós tivemos a oportunidade de aprovar ele na Comissão de Constituição e Justiça. No início, no meio do primeiro semestre, no mês de maio precisamente, nós tivemos a oportunidade de fazer uma audiência pública aqui na casa, extremamente concorrida, né? Nós trouxemos aí várias entidades, associações, né, segmentos, né, e a sociedade civil que tem aí familiares que aprovam, né, esse tipo de medicamento para poder discutir isso aqui na casa. Vários deputados se envolveram, né, inclusive passaram a defender também, né, essa matéria aqui na casa. E nós estamos otimistas para que a gente possa aprovar aí num próximo momento, né, e comemorar isso de fato, virar lei aqui no nosso estado. Essa que agora é a matéria que institui a política, né, estadual do uso do cannabis medicinal. A gente percebe, deputado Diego Sorgato, quando eu falo a gente, eu e o telespectador, muito provavelmente, que você mergulhou no assunto, né? O seu conhecimento sobre o assunto parece bem vasto, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade, né, como eu falei desde o início de 2017, de começar a defender essa matéria e é impressionante, Murilo. Cada vez que a gente aprende ou escuta ou estuda mais um pouco desse assunto, mais a gente se sensibiliza. É natural que todas, né, principalmente aqueles mais conservadores, tenham inicialmente um preconceito, porque se fala maconha, acha que é o baseado, popularmente falando, né? Mas não tem nada a ver com isso, obviamente, né? O que nós estamos falando aqui é justamente da questão medicinal do uso das substâncias. E eu recebi no meu gabinete, em audiência pública, nós passamos um vídeo de um senhor aí de mais de 70 anos que sofre, né, com uma patologia que depois que ele começou a tomar o medicamento, a qualidade de vida dele e obviamente da família também, ela foi lá em cima, né, melhora consideravelmente. E isso é uma das pessoas que vieram aqui e eu tive a oportunidade de conversar com dezenas. Pessoas que tinham aí epilepsia, que tinham 3 convulsões na semana, que passou a usar o medicamento, aí passou a ter 3 convulsões no ano.
Enfim, é uma Olha que ganho, né? É uma situação aí que quanto mais a gente aprofunda no assunto, mais a gente se sensibiliza e é por isso que eu engajei de fato aí nessa bandeira e nós vamos até o fim. Se eu estiver errado, me corrija. Quanto mais desinformação sobre qualquer assunto, maior é o preconceito. Com certeza, é o que eu falei, principalmente aquelas pessoas aí mais conservadoras que não, né, que se tem aí uma resistência, um bloqueio para poder conversar sobre o assunto, as pessoas que acabam assustando, né, na hora que vê, vamos usar a maconha para fim medicinal, aí já tem aquele susto inicial. Mas depois de 10 minutos de prosa, você pode ter certeza que essa pessoa estará convencida de que isso é um benefício enorme para as pessoas que dependem desse tipo de medicamento para tratar qualquer que seja a patologia. Aqui na casa, deputado, você ganhou o apoio dos pares, pelo menos da maioria dos deputados da casa? Como eu havia falado, principalmente nessa audiência pública que nós fizemos aqui em maio, que eu tive a oportunidade de convidar os parlamentares, nós tivemos aqui o apoio expressivo a partir daquele. Foi um marco para que a gente pudesse avançar aqui nas comissões e agora para levar a matéria para o plenário, essa audiência pública, onde os deputados puderam sentir, né, das pessoas que já fizeram o uso, né, do medicamento, o benefício que traz para as famílias. Então, certamente hoje eu tenho certeza que nós temos aí a maioria para poder aprovar a matéria em plenário. E já tem situações até avançadas em relação ao uso da cannabis nos medicamentos, que é uma decisão tomada recente também pela Justiça do Distrito Federal, não é isso? Com certeza, isso aconteceu, né, recentemente e nós tínhamos apenas uma associação, na verdade, uma entidade que fazia esse tipo de trabalho de produção, né, eles plantam lá, fazem a produção e a comercialização que funcionava na Paraíba. Eles também, semelhante à do Distrito Federal, conseguiram uma autorização judicial, né, e a gente comemora porque, através aí dessa oportunidade, as pessoas que, né, precisam do medicamento vão ter fácil acesso e exatamente cair o preço, né, que é o mais importante, porque o medicamento importado ele fica muito caro, né, e muita gente que precisa de ter acesso ao medicamento não tem condição financeira de custear, famílias, né, de baixa renda não têm acesso, é um medicamento caro, né, e quando ele é produzido e comercializado aqui, o preço fica 3 vezes menor. Interessante, deputado Diego Sorgato, é a sua preocupação com essa questão não só da saúde, mas da ciência, né? Muitas vezes o parlamento se esquece da ciência e da tecnologia e assuntos, temas importantes, muitas vezes passam desapercebidos. E foi um ganho, né, o seu mandato ter percebido essa situação. Com certeza. Eu, assim, particularmente me considero muito aberto para conhecer o que eu ainda não tenho acesso, né? E com essa pauta, por exemplo, eu era totalmente leigo, né? A partir do momento que eu comecei a estudar, na verdade me sugeriram apresentar essa matéria aqui, né? Algumas pessoas me sugeriram e eu comecei a estudar sobre o assunto, né? No primeiro momento você deve ter ficado assim, um pé atrás ou nem tanto? Eu falei para as pessoas que eu iria avaliar, né? Vamos estudar o caso, eu não tinha realmente conhecimento nenhum, né? E depois que eu passei a aprofundar, eu tomei a decisão e aí a gente foi em frente, né? E com certeza aí, e o que eu acho interessante, Murilo, é o que eu tenho certeza que essas ações que nós fizemos nesses últimos anos aqui, debate, aprovação de matéria, audiência pública, isso pressiona também e estimula o Poder Judiciário, a Anvisa, a tomar decisões, né, positivas a essa matéria aí, que são, né, os órgãos de fato que podem, de fato, contribuir também. Porque o debate é importante, né? Às vezes um fala aqui, outro fala acolá, o primeiro não tem conhecimento, o outro também, e fica esse fogo cruzado aí que não leva a lugar nenhum, né? Exatamente. Por isso o debate com o especialista na área é importante e foi isso, esse é o papel do parlamento, né, Exatamente. deputado? Na audiência pública que nós fizemos aqui, nós trouxemos aí representantes, doutores, médicos que já receitam, né, o medicamento, que falam com propriedade sobre o assunto, enfim. Eu considero que foi um sucesso a audiência pública justamente no sentido da gente avançar com essa pauta, né, de convencer os parlamentares, de fazer a sociedade entender, né, realmente o que é essa situação. E por falar nesse termo avançar, interessante que eu também dei uma lida no seu projeto, que já tramita há algum tempo na casa, né? Ele simplesmente não é um projeto simples, está autorizado o uso da cannabis para produção de medicamentos, não, ele dispõe sobre uma política, estou até aqui, uma política estadual
de uso da cannabis para fins medicinais, ou seja, ele é amplo, né? Geral e restrito. Com certeza. Como eu falei, né, eu já tive a oportunidade de apresentar uma outra matéria e ela veio de forma mais enxuta, né? Mas foi tanto debate, tanta situação que aconteceu acerca desse momento que foi passando, que a gente teve a oportunidade de fazer um projeto com mais riqueza de detalhes e aí isso foi uma decisão minha mesmo de dar esse nome para ele, instituindo a política estadual de uso do cannabis medicinal, né? Com riqueza de detalhes, enfim, entra em várias situações aí o nosso projeto. Deputado, vamos continuar conversando depois do intervalo? Tem mais assuntos aqui do seu mandato, né? Com certeza. Pode ser? Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Frente a Frente. Continue com a gente. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, você acompanha aqui na TV Alego o Alego News. As principais informações do dia, os bastidores da política, tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esporte, trânsito, tudo, de segunda a sexta, aqui no Alego News. Olá, estamos de volta com o programa Frente a Frente. Nesta edição, estamos recebendo o deputado estadual Diego Sorgato. Bom, neste bloco vamos falar de outro projeto de sua autoria, aprovado aqui na casa. Esse causou repercussão mesmo, porque foi motivo até de uma reportagem no programa Fantástico da Rede Globo, né, o programa dominical da Globo, que é uma situação que a gente vê todos os dias, pelo menos quem foi a um hospital público pelo menos uma vez na vida já viu isso, mas que ninguém toma uma providência. O que é? O SAMU, né, atende uma vítima de acidente, recolhe essa vítima lá na via pública, na rua, na avenida, leva lá no hospital público, chega lá, não tem uma maca para receber esse acidentado e aí tem que ficar esperando lá no equipamento do SAMU e muitas vezes outra vítima aguardando um paciente lá. Com certeza, Murilo. Isso é uma situação aí humilhante, eu poderia dizer, aí, para o cidadão que precisa desse tipo de serviço. Isso acontece principalmente nas unidades de saúde de menor estrutura, né? Nas UPAs, pelo interior afora aí, é difícil a gente achar aí as que têm a disponibilidade de macas para poder dar essa produtividade ao atendimento do SAMU. Eu até me espantei um pouco, na verdade, quando eu fiquei sabendo que isso aí não tinha nenhuma regulamentação, quando me passaram esse assunto que eu resolvi pesquisar e, se possível, apresentar uma lei nesse sentido, eu achei que já tivesse alguma coisa dizendo sobre esse assunto, porque isso é inadmissível, na minha avaliação pelo menos, né, o cidadão, e eu já vi várias vezes acontecendo essa situação, né, o cidadão que chega lá, né, na emergência de uma UPA, de um hospital, e tem que aguardar lá 5, 6 horas até um leito ser disponibilizado para poder voltar a trabalhar. Enquanto isso, várias outras ocorrências acontecendo, né, vários outros episódios de acidente acontecendo, e a gente já teve a oportunidade de ficar sabendo de casos em que a pessoa tem que esperar aí algumas horas acidentado para poder ser liberado uma maca para poder ir fazer o atendimento, né? Então a lei nossa vem nesse sentido. E agora que foi aprovado em segunda votação recentemente, o autógrafo de lei será encaminhado para o governador e a gente espera que certamente ele sancione, né, para que vire lei, justamente obrigando
as, né, instituições de saúde aí a disponibilizarem as macas para que não fique travado lá a viatura para poder seguir com os demais atendimentos, né? Na minha avaliação, como eu disse, uma total falta de respeito às famílias que precisam desse tipo de atendimento, tem que ficar aí com um ente familiar, às vezes, né, em um local de acidente aí, com uma perna quebrada, com, né, uma fratura, às vezes uma fratura exposta, esperando um atendimento desse por falta de uma maca. É ou não é um absurdo? Nossa, é absurdo. Agora, o que é mais instigante é o parlamento. O quanto o parlamento dá oportunidade de um deputado do parlamentar trabalhar, né? Notei muito quando você disse, deputado, que imaginava, como eu também, que havia até uma regulamentação nesse sentido e não havia nada. Exato. E como eu disse aqui na abertura deste bloco, gente, quem já foi a um hospital público, quem já passou por essa situação, sabe que é assim. Exatamente. Sabe que o SAMU, quando recolhe uma vítima, especialmente de acidente de trânsito, e chega lá, muitas vezes não tem nenhuma maca para receber aquela vítima de acidente. E ali são dois problemas numa tacada só, né? A vítima que não é atendida a contento, no tempo correto, e a equipe do SAMU que não está lá na rua de volta para atender o próximo da fila, vamos assim dizer, se é que o termo é esse, não é isso? Com certeza. Você entrou num assunto interessante, que é a prerrogativa do parlamento, isso. Murilo. Eu confesso aqui para todos, até os telespectadores, que eu ainda demorei um tempo a assimilar, né, as ferramentas que a gente tem na mão em favor de legislar para o bem do cidadão. Hoje eu falo aqui muito humildemente que certamente eu estou entre os três, ou não sei se o deputado que mais apresenta matérias que de fato vão de encontro ao benefício da população. E isso é uma situação que eu escolhi como prioridade para o nosso mandato, né? Entender aí que as leis para beneficiar a população têm que ser apresentadas, né? Que a gente vê muito, infelizmente, aí, né, nas câmaras municipais, nos poderes legislativos, aqueles parlamentares aí meio amarrados, que gostam mais de fazer uma indicação, um requerimento, ou enfim, que tem uma atuação parlamentar apagada. Exatamente, você lembrou bem o título de cidadão, né? Que tem uma atuação parlamentar apagada. E eu aí escolhi, estabeleci como prioridade aí para que a gente possa ter, né, essas ferramentas em favor do cidadão e graças a Deus aí eu posso hoje comemorar várias leis já que estão em vigor de nossa autoria que de fato beneficiam diretamente a população. Isso mostra o quanto o parlamento, especialmente o parlamento de Goiás, a Légua Assembleia Legislativa de Goiás, mudou nesses últimos anos, deputado, porque assim, houve um tempo que era mais complicado, era mais difícil um acesso a um deputado. Aqui na TV Alégua eu costumo sempre dizer, se uma pessoa colocar na cabeça assim, vou conversar com o governador de Goiás, vai ser um trabalho, né? Se ela disser assim, eu vou conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, um desembargador, por exemplo, também vai ter a sua dificuldade. Se ela pôr na cabeça que vai conversar com alguém da mesa diretora, com o presidente da casa, deputado Lissau Vieira, com o deputado Diego Sorgato, que dificuldade que ela tem? Exatamente. Vem aqui no parlamento, como se diz na gíria do jornalismo, faz um cerca Lourenço ali, conversa, apresenta, e hoje o parlamentar está indo atrás dessa voz das ruas para saber o que essa voz está pedindo e dali vem muitas ideias, não é isso? Com certeza. Eu acho que o poder legislativo, seja ele em qual esfera for, né, federal, estadual, municipal, é o poder que reflete diretamente, né, o anseio da população. São os representantes mais perto do povo, né, melhor dizendo, seja ele o vereador, o deputado estadual ou distrital, o deputado federal ou senador. Mesmo eles, lá na esfera nacional, ainda tem essa aproximação, né, e eu, particularmente, zelo muito dessa situação que é a acessibilidade. Eu lembro bem que desde o meu primeiro mandato como deputado estadual, desde o primeiro dia de mandato, eu abri lá em Lusiânia, que é a minha cidade natal, onde fui vereador, onde nasci e cresci, um gabinete na Lusiânia sede e também no distrito do Jardingá, né, outro gabinete para poder ter essa aproximação com a população. Obviamente a gente não está lá todos os dias, até porque é humanamente impossível, né? Além do gabinete aqui da Assembleia, eu tenho outros dois lá na região para poder fazer essa aproximação, seja com a nossa assessoria, mas eu te falo aqui que onde eu mais tenho tido esse contato com a população é no telefone celular.
eu me desdobro aí todos os dias para poder atender todas as ligações, responder todos os WhatsApps, justamente porque eu valorizo muito essa questão da acessibilidade. Na verdade, eu acredito que fazer aí um trabalho, um mandato, em qualquer que seja a área, eu acredito que a prioridade é escutar a população para poder fazer uma administração, né, das situações. Então, eu sempre gosto muito de ouvir, né, as pessoas, sou muito aberta a essas questões e graças a Deus aí a gente tem avançado bastante em várias situações que a população tem nos trazido. Deputado Diego Sorgato, outro assunto, recentemente a gente viu várias cidades aqui de Goiás enfrentando aquilo que as autoridades policiais denominaram de novo cangaço. Muitas cidades de Goiás passaram por isso, inclusive Ipameri, que fica a 200 quilômetros de Goiânia, na região da Estrada de Ferro, fica na região sudeste do estado. Cidade e região que você representa aqui na casa também, embora seja de Lusiânia, e Ipameri passou por isso, né? O crime, não sei se organizado, chegou, se instalou ali, arrombaram todos os bancos, ou seja, colocou a cidade em polvorosa. Foi com esse novo cangaço que você também teve iniciativa de um projeto de obrigatoriedade de um vigilante armado, inclusive sábados, domingos e feriados? Com certeza. Essa situação do novo cangaço... Em períodos noturnos também, né, obviamente. 24 horas, obviamente, 24 né? horas. Essa situação do novo cangaço não tem como deixar de ser lembrada com essa matéria. Não foi o objetivo específico da nossa matéria, não, mas tem que ser lembrada porque é uma situação que tem acontecido aí. Aterroriza, né? Não só em Goiás, mas em todo. Esse caso, por exemplo, de Ipameri, chegaram lá, né, vários bandidos de picape, 3 ou 4 picapes, armados de fuzil, fecharam a cidade. Literalmente, né? Fecharam a cidade, ficaram lá fazendo o que eles queriam, saqueando, roubando, quebrando loja, entrando em banco. Enfim, a população viveu um momento de terror, literalmente, lá na cidade de Ipameri. Essa matéria, eu peço a obrigatoriedade, né, de constar aí nas instituições bancárias, de crédito, privadas ou públicas, de um segurança 24 horas para poder fazer a vigilância. Muita gente vai falar, mas se chegar lá esses bandidos armados de fuzil, o que esse vigilante vai fazer? Enfim, está prescrito lá no texto da matéria, né, que esse cidadão que vai estar lá, né, com o objetivo de vigiar, ele vai ficar em um local interno que, obviamente, aí zele da sua segurança pessoal, mas estabelecendo um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, né, com um botão lá de pânico para poder solicitar as forças que realmente possam combater. Mas outra situação também que acontece, Murilo, é porque é aquela questão dos explosivos, né? Tem vários bancos aí que funcionam os caixas eletrônicos 24 horas. Aí do lado tem uma residência, do lado tem algum prédio, né, de serviço público e geralmente os explosivos que esses camaradas usam são, né, de guerra, né? Exatamente, de grande porte. Então, uma das intenções nossas também era de coibir essa situação. Se tem ali um vigilante armado, né, às vezes vai chegar 1 ou 2 camaradas para explodir, eles vão pensar 2 vezes sabendo que lá tem um vigilante, que ele tem ali um botão de pânico para ser acionado, que vai chegar aí viaturas especializadas muito rapidamente para poder fazer esse combate. Eu tenho certeza absoluta que isso aí vai ser inibido, né? Diminuído certamente, a gente quer que acabe, né? A gente não sabe como vai funcionar, mas pelo menos inibido aí eu tenho certeza que vai ser, porque às vezes que faz, né, um ataque desse que explode, pode gerar até vítimas mesmo que não tenha ninguém ali no local, mas na casa vizinha, em alguma pessoa que pode estar passando, enfim, já tiveram casos como esse, né? Então a nossa intenção especificamente com essa matéria foi de coibir, né, esses explosivos aí nos caixas eletrônicos. Vamos mais um assunto aqui de repercussão nacional, para a gente fechar o frente a frente. Recentemente, essa PEC do Pacto Federativo do governo federal, ela prevê a extinção de municípios de até 5 mil habitantes, cuja arrecadação própria não passe de 10% da arrecadação total. Nesse projeto, deputado Diego Sorgato, eu lembrei de Lusiânia. Por quê? Pelo antônimo, né? Pelo contrário, Lusiânia tem o distrito de Ingá, lá toda hora aumenta a população, hoje são quantos? Aproximadamente uns 100 mil habitantes. 100 mil habitantes, né?
E aí, assim, eu lembrei de Lusiânia justamente pelo distrito de Ingá e fiquei imaginando, será que o pacto não vai prever também que esses distritos populosos, né, muito provavelmente com 100 mil habitantes... Seria a 15ª maior cidade. É isso, 15ª maior cidade do estado de Goiás, né? Falando, sim. Mexeu contigo isso também? Você que já foi administrador, subprefeito, algo nesse sentido lá, né, no distrito de Ingá, mexeu contigo também? Será que a PEC não poderia concomitantemente prever isso também, que distritos populosos se tornassem autônomos, independentes, ou isso não é importante nesse momento? Bom, Murilo, eu na verdade acho que são assim, é o mesmo assunto, mas são situações diferentes. Diferente. A situação desses municípios pequenos é porque eu vejo aqui na Assembleia, né, dezenas de prefeitos dessas cidades menores que eles ficam aí com pires na mão, pedindo emenda para deputado, correndo atrás de uma situação e outra, porque eles não têm de fato condição de realizar nada de interessante no seu município. O recurso que vem mal dá para ele fazer o custeio mensal da máquina pública, né, pagamento de folha, os serviços essenciais, limpeza, coleta de lixo, enfim, e não dá conta de fazer uma obra sequer, porque não tem recurso para isso. Então fica correndo atrás aí de emenda, de tudo. Então acho que esse pacto federativo que apresentaram lá tem o objetivo de acabar com essa situação, né? Já o distrito do Jardim Ingá, no meu entendimento, é o contrário, é um distrito que tem condição de ser cidade, né? E que a gente defende, eu apoio isso desde o início do meu outro mandato, e nós passamos na trave, porque em 2014 foi aprovada uma lei lá no Congresso que previa justamente essa questão, que era, né, o desmembramento, fusão e emancipação de município. O desmembramento, eu até considero e comparo que o desmembramento seria uma situação ali com o distrito de Domiciano Ribeiro. O distrito de Domiciano Ribeiro está a 15 quilômetros de Cristalina aproximadamente, e é município de Ipameri, mas ele está a 140 quilômetros de Ipameri. Né? Então seria ali muito mais fácil, por questão logística, os serviços públicos serem estabelecidos pela administração do município de Cristalina. Esse seria um caso de desmembramento. Emancipação é a questão óbvia, né? Como seria o do Jardim Ingá, né? E a fusão de municípios seria também duas cidades pequenas que estão lado a lado para fundir e virar uma só. Essa lei foi aprovada, mas infelizmente não foi sancionada pela então presidente Dilma. Né? Quando caiu esse veto lá, quando ela derrubou essa lei, nós provocamos lá, e tem hoje uma frente emancipalista lá no Congresso Nacional, para que fosse apresentada a matéria idêntica a ela e também uma PEC, que não depende, né, para conhecimento aí dos telespectadores, da sanção presidencial. E isso de lá para cá, né, vem se arrastando. Né? A gente sabe que tem outras pautas muito mais prioritárias no Congresso, eu imagino que isso aí vai avançar no segundo momento. Mas eu presido aqui na Assembleia Legislativa a Comissão de Organização dos Municípios, que é a comissão responsável, né, depois se for aprovado algum dispositivo legal que trate para regulamentar essa questão, para fazer, né, o chamado EVM, que é o Estudo de Viabilidade Municipal, para fazer todos os estudos avaliando se, por exemplo, o Distrito do Jardim Ingá está preparado para ser cidade, para depois encaminhar para a Justiça Eleitoral, convocar o plebiscito e fazer todo aquele passo a passo, né, para poder de fato saber se a população concorda. Porque tanto a população do município de Lusiânia sede, quanto a população lá do distrito do Jardim Ingá teriam que ser, né, favoráveis a essa provável aí emancipação. Verdade, é como foi na Constituinte de 88, né? O Triângulo Mineiro queria se separar de Minas Gerais, só que Minas não queria e não se separou. A região então norte de Goiás queria se separar, Goiás queria, deu certo, virou o estado do Tocantins, Goiás foi desmembrado, né? Deputado Diego Sorgato, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da TV Alegre, muito obrigado pela entrevista aqui ao Frente a Frente. Agradeço, Murilo, sei que é sempre muito gentil aqui conosco, né, muito preparado. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui a todos que nos acompanharam aqui, né, assistindo o programa Frente a Frente, e convidar vocês para vir aqui na Assembleia Legislativa, conhecer mais sobre o Poder Legislativo Estadual, que eu considero que, principalmente nesse ano aí de 2019, foi um poder protagonista, para que a gente, né, pudesse tomar decisões aqui, às vezes de iniciativa do governo do estado, mas que tem que ter a chancela desse poder para a gente recolocar Goiás no caminho do desenvolvimento, colocar o meu gabinete à disposição, né, aqui na Assembleia, o gabinete 25, assim como os meus gabinetes que eu tenho lá na região do entorno, região que eu represento com maior expressão. Enfim, como eu disse aqui, uma das coisas que mais valorizo é a acessibilidade. Estou aberto a sugestões, a reivindicações, a orientações, enfim, conte conosco
E o meu muito obrigado. Gratidão toda nossa, deputado Diego Sorgato. Muito obrigado. O Frente a Frente fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e um grande abraço.